Senhores, sejam bem-vindos ao canal Segurança Privada. Fica aí meu muito obrigado aos novos inscritos e estendo também isso aos inscritos que estão conosco desde o início do canal e prestigiando o nosso trabalho. Me chamo Lúcio, sou supervisor operacional e mestre de quinto dan. O assunto que nós vamos abordar hoje é relacionado à supervisão. O que o senhor deve fazer para se tornar um supervisor? Muitos colegas almejam estar trabalhando como supervisor dentro da empresa que atua. Hoje vamos tratar 5 assuntos, senhores, aos quais os senhores devem observar e seguir à risca se os senhores pretendem se tornar um supervisor. Não existe um curso preparatório, não existe nada dentro da segurança privada que seja específico para ser um supervisor, mas existe um caminho a ser seguido. Algumas indicações que eu vou deixar aqui para os senhores, com certeza vai contribuir para que você se torne o supervisor operacional ao qual o senhor almeja. Ok, senhores? Então, sem muita demora, sem muita enrolação, vamos aí ao vídeo. Dando continuidade, então, ao nosso vídeo sobre supervisão, o primeiro item a ser abordado é a condição do perfil. Primeiramente, para os senhores serem engajados com a condição de uma supervisão operacional, a pergunta que vocês devem fazer a si mesmos é: eu estou preparado para atender pessoas, atender clientes, atender colegas de trabalho? Ok, senhores? Então, se perguntem a si mesmos se você tem esse perfil. Você se identifica com essa atividade? Se a resposta for sim, é isso que eu quero, você está no caminho. É isso mesmo. Primeiramente, o perfil dos senhores precisa ser adequado para atendimento a clientes, atendimento a pessoas. Essa é a primeira função de um supervisor. Ele precisa se identificar com pessoas, com atendimento com pessoas, com clientes. Por quê? Porque o supervisor é a pessoa que vai representar a empresa lá no posto de trabalho, tanto com o cliente, tanto quanto com o colega de trabalho que está aí desenvolvendo sua função. Ok, senhores? Então, se a resposta para essa pergunta for sim, então, senhores, vamos ao nosso segundo item aí a ser tratado, que é a condição operacional. O conhecimento operacional, o supervisor deve ter e bem descrito dentro da sua atividade. Por quê, senhores? Bem identificado, ok? Dentro das suas atividades. Que é a formação de vigilantes, o curso básico de vigilante, para poder estar legalizado dentro da segurança privada, né? O curso de escolta armada e de transporte de valores. É o mínimo, senhores, que um supervisor deve ter. E junto com isso, a vivência destas áreas. Por quê? Porque provavelmente, senhores, a empresa vai estar atuando nesses segmentos. Mas aí o pessoal pergunta muito: meu Deus do céu. Dando continuidade, senhores, então, no nosso assunto aí, supervisão, o segundo item a ser abordado é a condição do conhecimento operacional. Ok, meus amigos? Então, o mínimo que um supervisor deve ter de conhecimento é o curso básico de vigilante, da formação de vigilante, ao qual ele precisa para ser integrado junto à segurança privada, legalizado, conforme a portaria 3233, né? E também a condição da escolta armada e transporte de valores. Isso não é um padrão, senhores, tá? Mas normalmente as empresas buscam profissionais que já tenha esse triângulo. Por quê? Porque aí atua dentro das principais atividades da empresa. Normalmente, senhores, essa é a condição operacional simples, mas não para por aí, senhores. Você que quer mesmo ser um supervisor operacional precisa ter, no mínimo, o curso e as 2 extensões, ok? Ter uma noção básica sobre a CLT, ok, senhores? A qual vai conhecer aí sobre a condição das leis, férias, 10º, entre outras aí, para estar respondendo muitas vezes o colaborador que está lá na ponta e tem essas dúvidas. Você precisa saber ou aprender
buscar conhecimento sobre a CLT, ok, meus amigos? Então, seria a segunda condição dentro do segundo item, ok? Também, senhores, um curso básico de primeiro e segundo escalão para limpeza e manutenção de armamento, porque muitas empresas, senhores, não têm um armeiro da empresa e precisa, toda vez que acontece uma manutenção simples de um armamento, o supervisor precisa se deslocar até esse cliente, tá, senhores? Buscar esse armamento, fazer uma substituição, levar para o armeiro para ser saciado esse problema. Então, hoje as empresas buscam supervisores que tenham, no mínimo, o conhecimento prático, tá, e técnico de fazer uma limpeza no armamento do vigilante. Uma limpeza básica e, se possível, ter no mínimo o segundo escalão. Ok, senhores? Então, você que quer ser um supervisor operacional, anota aí as dicas, porque são dicas de ouro, meu amigo. Essas dicas, com certeza, vai levar você à frente para se tornar um supervisor operacional, com certeza. Ok, meus amigos? E aí, então, vamos à terceira dica. Bom, senhores, então, para a nossa terceira dica de hoje, o assunto é formação acadêmica. Pois não se engane, as empresas atualmente não estão mais contratando supervisores com ensino fundamental ou ensino médio incompleto. O mínimo, senhores, que as empresas estão buscando é aquele profissional que já está com o ensino médio completo, ok, senhores? Está cursando uma graduação. Então, para você que pretende se tornar um supervisor, já busque uma graduação voltada para a área de atuação dos senhores. Não propriamente dito gestão em segurança privada, mas alguma outra graduação que envolva gestão de pessoas ou relacionada a este assunto, ok, senhores? Então, não adianta, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu quero ser um supervisor operacional na segurança privada e vou fazer uma graduação de engenharia de alimentos. São áreas totalmente separadas, tá? Não são compatíveis, e nessa condição é muito difícil a empresa contratar, porque provavelmente vai aparecer um profissional que já está graduado ou está se graduando dentro desta área, ok, meus amigos? Então, para você que pretende ser supervisor operacional dentro da segurança privada, busque uma graduação baseada na sua área de atuação, ok? Vamos aí ao nosso quarto, em sequência, então, senhores, ao item aí, nosso quarto item, vamos falar um pouquinho aí sobre disponibilidade de horários. Para quem quer se tornar supervisor operacional, precisa sim ter horários disponíveis, flexíveis, pois todos nós sabemos que a vigilância trabalha 24 horas por dia, durante 7 dias por semana, e assim sucessivamente. Diferentemente do vigilante, que tem uma carga horária fixa, o supervisor atende toda a sua equipe. Dentro desse contexto, quando alguém está de folga, o colega está trabalhando. E o supervisor precisa atender aos 2 colegas de trabalho. Ok, meus amigos? Então, nessa condição, e todos nós sabemos que o cidadão aí que está de má fé, preparando aí para efetuar algum ato criminoso, ele não vai avisar. E provavelmente vai ser em locais dispersos, né? Em horários diferentes também. Então, o supervisor, muitas vezes, acaba de chegar em casa, aí o telefone toca, o colega de trabalho está necessitando da presença do supervisor por algum fato, por alguma situação que venha a ter ocorrido no posto de trabalho, o supervisor precisa, sim, retornar ao posto de trabalho para dar o suporte para o colega. Ok, meus amigos? Então, nesta condição, um supervisor precisa ter disponibilidade de horários. Você que quer ser supervisor, tenha em mente que você precisa ter disponibilidade de horários. E aí, dando sequência novamente, senhores, vamos ver nosso quinto e último item, não menos importante que os anteriores. Nessa condição, vamos tratar ele em 2 condições. A primeira delas, vamos falar um pouquinho aí sobre relacionamento, e a segunda, sobre a postura no ambiente de trabalho.
Eu acredito, senhores, que muitas vezes esse item se torna um dos mais importantes. Por quê? Porque a empresa, na hora que vai fazer a escolha de um supervisor, normalmente ele olha dentro do seu quadro de colaboradores para promover alguém que já conheça as políticas da empresa. E aí, senhores, com toda certeza, quem que vai ser, qual vai ser o colaborador que vai ser premiado para essa mudança de função? Normalmente é aquele colaborador que tem um ótimo relacionamento com o seu supervisor, que ele é proativo, toda vez que foi solicitado, ele está disposto, ok, senhores? Então, já esse é um dos méritos para o novo supervisor que vai ser escolhido, que é a condição do bom relacionamento com a supervisão, com a gerência, com a empresa, com o cliente. Então, isso com certeza, senhores, é um dos itens um dos principais itens, se não o mais importante também na escolha de um supervisor dentro da empresa, ok? E aí, englobando as duas condições, nós temos a condição da postura dos senhores no ambiente de trabalho. Se perguntem para vocês mesmos, baseado no profissional que vocês são, a pergunta que fica: se eu fosse o dono da empresa, eu me contrataria como supervisor? Eu me daria a oportunidade de ser supervisor? Se sim, os senhores estão no caminho. Se caso a resposta for não, mude a atuação dos senhores, busque ajustar o perfil dos senhores baseado no perfil do supervisor que os senhores acreditam que vai ser contratado. Aí, só para concluir, senhores, se alguém dos senhores se enquadra e já tem todos esses quesitos, ok? O que falta para o senhor se tornar um supervisor? Duas coisas. A primeira é informar a empresa da sua vontade, do seu desejo de ser supervisor. Porque, me perdoe, senhores, mas a empresa não vai saber se os senhores não ir lá e comunicar o seu desejo para uma oportunidade de uma supervisão. Ah, mas eu também já fiz isso. Então, meus amigos, fica um conselho aí. Monte um currículo com todos os dados que eu passei para os senhores, cursos, formação, toda essa condição, e busquem fora da empresa dos senhores. Porque, com certeza, a empresa não está sabendo valorizar e dar oportunidade para o ótimo profissional que ela tem dentro da empresa dela, ok? Dentro do ambiente de trabalho da própria empresa, não está sabendo valorizar esse profissional. Não fique acomodado, colega, ok? Busque novos horizontes, porque com certeza você é merecedor. Fica aí, meus amigos, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.